Bom, Elisa, vamos começar então, pessoal. Essa é a Elisa, ela aceitou, super disponível aí, né, para a gente gravar esse depoimento. Temos fuso horário, inclusive, então a Elisa está se ajustando aí para a gente conseguir conversar, mas ela já vai contar um pouquinho, né, de onde ela está, qual o contexto dela. Eu até anotei aqui porque nós fizemos vários processos juntas, nós nos conhecemos por uma amiga em comum e a Elisa e eu começamos a trabalhar primeiro a estruturação de um plano de carreira, para ela entender o que combina com o perfil dela. Depois, nós trabalhamos na estruturação do currículo, perfil do LinkedIn e, eventualmente, um tempo depois, acho que mais de um ano depois, nós voltamos a fazer algumas sessões extras para a gente rever algumas estratégias, porque teve mudança aí, ela recalculou a rota no meio do caminho, né, pensando em seguir por um caminho, depois viu que tinha uma outra oportunidade também alinhada com o perfil dela. Então é um exemplo super legal de como a gente pode se adaptar aí às oportunidades que surgem. Então, Elisa, fica à vontade para contar um pouquinho então de você, da sua área de atuação e como que foi o nosso processo juntas. Bom, Valesca, nosso processo, na verdade, eu acho que, de certa forma, abriu algumas portas para mim, ou me fez enxergar de forma diferente, mais clara, como é que anda toda essa questão de recrutamento e seleção hoje. É uma coisa que é muito dinâmica, muda muito rápido. As empresas contratam um determinado ano de uma maneira, depois, 2 anos depois, já tem novas estratégias ali, aspectos. E eu estava um pouco, talvez, desatualizada nisso, né? Então, a consultoria também foi boa, porque você de certa forma, me mostrou alguns caminhos ali. Como é que eu poderia buscar alguma vaga? O que o mercado hoje está procurando para aquelas pessoas que estão disputando aquela determinada área, por exemplo? Então, acho que para mim eu estava um pouco assim, meio perdida, digamos assim, né? Eu me sentia, na verdade, um pouco perdida nesse processo todo. Então, eu acho que a consultoria veio bem a calhar nesse aspecto, nesse sentido, porque me deu uma luz aí, né? Se é assim que eu posso. É uma boa forma de descrever, porque realmente, né, como se a gente enxergasse só uma parte, quando tem essa luz a gente enxerga como um todo, né? Se a gente pensa em processos seletivos ou carreira, a gente fala, ah, não, eu sei cuidar da minha carreira, porque a gente faz isso no dia a dia, então eu entendo que eu tenho conhecimento. Mas quando a gente tem mais ferramentas, a gente consegue fazer isso muito melhor. Então, entender a importância de ter clareza, a importância de ter um foco, né? E quando nós trabalhamos até a temática do currículo, que eu antecipei um pouco no início, que tivemos dois momentos para isso, inicialmente nós pensamos em um direcionamento e durante as candidaturas às vagas você percebeu uma outra oportunidade e decidiu recalcular essa rota, né? E nessa forma que a gente olhou para como que você poderia então contar a sua história de uma maneira mais atrativa, mais persuasiva, sendo sempre sincera, claro, nós vimos essa possibilidade de valorizar suas habilidades voltada, né, àquela nova área que você estava buscando. Então conta um pouquinho para o pessoal também um pouco da sua área de atuação, o que que você faz, o que que você gosta de fazer, porque eu acho que é bem inspirador para outras pessoas, né, que buscam atuar numa área parecida. E vale mencionar também que no seu cenário a gente está falando de um mercado de trabalho fora do Brasil, que pode ser também algo que outras pessoas buscam aí ao longo da carreira, né? Tem as especificidades locais de cultura, mas tem outros pontos que no fim é processo seletivo da mesma forma, né? Então conta um pouquinho de como que é essa perspectiva que você tem a partir da sua vivência. Bom, Valesca, na verdade, minha formação original eu não trabalho na minha área hoje, mas não quer dizer que eu desisti de algum dia trabalhar no que, de certa forma, eu me formei ou que eu trabalhei no Brasil. Uhum, Eu trabalho hoje na parte de mídias sociais, de moderação de conteúdo, né? uhum, Mas eu sou, na verdade, eu venho da área acadêmica e era com isso que eu trabalhava no Brasil. Eu era professora. Infelizmente, assim, aqui, devido também a algumas questões culturais ou exigência de um diploma num curso específico que fez até me questionar se eu não deveria fazer aquele curso para poder atuar aqui, mas enfim, não foi um passo que eu ainda dei, que pensei se deveria dar, mas eu acabei nunca atuando na área acadêmica aqui, né? uhum. E de uns anos para cá, eu obviamente vinha refletindo sobre essa questão de migração de carreira, de mudança.
E foi por isso que eu também acabei entrando em contato com você, para você me ajudar, porque embora eu trabalhe numa área que está meio correlata, né, mas é diferente. Então eu pensei, vou entrar nessa área de TI e sei que é uma área hoje muito promissora, né, em todo lugar, em todo mundo, seja aqui, seja no Brasil, em qualquer lugar. E a minha ideia foi justamente isso, como é que eu poderia fazer essa transição de carreira, né? Que é um processo que às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é tão fácil assim. Exige são muitos passos e tem que ser tudo muito detalhado, muito organizado. É um novo universo aí que você está entrando. Uhum. E pronto, acho que foi isso que a gente tentou no ano passado. Eu acabei, tive, né, Valesca, proposta de trabalho para trabalhar nessa área, mas não foi algo que me atraísse tanto. Então, acabei também desistindo de um tempo, assim, para refletir se era mesmo isso que eu queria. E, coincidentemente, assim, no mesmo mês que eu recebi essa proposta para entrar nessa área, eu recebi o resultado também de um outro processo seletivo que eu tinha me candidatado e que eu até hoje estou, e que eu estou adorando fazer esse trabalho. E, inicialmente, não era um trabalho que eu buscava, né? Não era algo que eu buscava, foi através de um amigo meu e tal. Mas eu estou gostando, e é um trabalho que eu vejo que eu acabo desenvolvendo muitas capacidades, eu revivo um pouco também o que eu trabalhei na minha época de professora, e ouço tantas histórias, e eu acho que é um trabalho muito enriquecedor. Não é o meu full-time job hoje, não é o meu trabalho, é um freelancer, mas que eu gosto muito de fazer. E então eu acho que também às vezes o caminho, por isso que eu falo que a minha trajetória é meio parecida com a da sua outra cliente, porque eu acabei tentando ir por um caminho, mas a vida parece que me levou para outro, assim, e que eu tô gostando. Isso é legal, porque quando a gente fala de montar um plano de carreira, de ter metas, de ter foco, parece que eu vou ficar muito rígida e que eu não posso olhar para nada além daquilo. Claro, é importante eu ter um direcionamento, porque se eu abro demais, eu vou abraçando qualquer oportunidade que surge. Mas é como você colocou, teve uma oportunidade que surgiu e você soube reconhecer que ela não estava muito alinhada com o que você buscava. Ao mesmo tempo, quando surgiu uma outra oportunidade, você conseguiu identificar que mesmo que ela não tivesse traçada lá num plano de maneira oficial, ela está alinhada com o seu perfil e com o que você busca. E no fim, hoje como freelancer, mas futuramente, né, pensamos que isso pode ser uma possibilidade de ganhar experiência para que você possa atuar, né, full time nisso. Então é uma forma de você ter um certo foco, mas também não se fechar, não se limitar ao que a vida oferece. Então, acho que é um equilíbrio bem importante. E no final, né, a gente se conhecer, a gente saber olhar para as oportunidades e avaliar e estar preparado para contar sua história de uma maneira atrativa, que valorize as habilidades que você tem, que podem ser usadas em áreas diversas, né? Poderia ser na docência, ou pode ser em outras áreas. Então, fico muito feliz por você ter se encontrado, né, em algo que faz sentido para você e espero que tenha ainda mais sucesso, né? Tendo a possibilidade de passar a maior parte do tempo atuando em algo que você gosta, Atuando. que é o nosso Sim. objetivo, né? Sim, sim, eu acho que esse trabalho me fez ver um pouco assim. Na verdade, hoje eu estou meio que com dois trabalhos, assim, eu acabo conciliando, quando eu estou livre, eu faço esse, é um trabalho, um freela, na verdade, que eu tenho, né? Mas é um trabalho que é muito gratificante para mim. Hoje mesmo eu estava pela manhã trabalhando e eu vendo assim o quanto é vivo, o quanto é enriquecedor, né, as histórias que você ouve, como você ajuda as pessoas naquilo. E pronto, e foi uma coisa que realmente não estava traçada, né? Não era algo planejado e acabou surgindo. E eu tenho refletido um pouco sobre isso, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, eu até gostaria de ficar full time nesse tipo de emprego, né? Nem sempre é possível, obviamente, mas era uma coisa que me daria mais prazer, talvez, né? Mas isso também não quer dizer, eu acho que a gente tem que ficar aberto
novas oportunidades e coisas que a gente vê que se encaixam também na nossa vocação, na nossa vida. Então, por exemplo, eu também não quero dizer necessariamente que eu abandonei a área de Scrum Master, né? Mas eu estou dando um tempo aqui, né? Dei um tempo refletindo algumas coisas e essa área também me atraiu tanto que eu acho que por isso que eu também deixei de lado. Exatamente. E no final a gente fala muito de profissionais especialistas ou generalistas, mas dá para olhar também os pluralistas, que é quando a gente tem áreas de conhecimento diferentes e nós mergulhamos em áreas diferentes. Tudo isso vira repertório para a gente ter mais ferramentas para qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Então isso te torna uma profissional ainda mais rica, né? Então quem tem a oportunidade de trabalhar com você consegue identificar isso. Mas muito obrigada, Elisa, pela disponibilidade de falar um Obrigada, pouquinho dessa Valência. história, né, desse processo que nós fizemos, né, com as mentorias. Te desejo muito sucesso, a gente continua em contato, como sempre. E é isso, muito obrigada. Um beijo aí para Ah, você. eu que agradeço, Valência. Um beijo. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.